Pois é, gente, vamos procurar nossa centralidade, porque... Ô, lindona! Olá! Boa noite! Seja muito, muito, muito bem-vinda ao Centro Obrigada. Fraterno de Caridade online, por enquanto. É Olá, uma honra estar com vocês aqui nessa noite. que Uma honra. bacana, que bacana. E quando estiver fisicamente lá no centro, você também vai. Convidar Tá, você para estar conosco. Que bom. tá Seja bom. muito bem-vinda. Receba o nosso abraço virtual de muita luz. E hoje nosso papo hoje, nessa quinta-feira, nossa conversa, é uma conversa muito importante de uma coisa que é tão do nosso cotidiano, não é isso, mãe? Tão do nosso É isso cotidiano, que é mesmo. a água. E é uma coisa tão importante, é um ser vivo, que a gente precisa realmente ter mais conhecimento para usá-lo melhor. Não é verdade? Exatamente, com certeza. Para nós termos Vou mais passar, convicção ainda do que fazer. com certeza. A palavra é sua. Agora é com você. Obrigada, obrigada. Primeiro eu quero agradecer a confiança, o convite. É muita responsabilidade, né? Você está em nome do bem. É muita responsabilidade, né? Mas eu creio que não é por acaso que nós estamos aqui nessa noite. E eu acho que vai Com ser um certeza. ganha-ganha. Vai ser bênção para vocês e para mim. Esse é o Com objetivo. certeza. E, bom, o pessoal acho que já está sabendo do assunto de hoje, que é a influência da nossa voz na água. Nós sempre achamos isso, né? Que isso pode acontecer. E eu vim falar um pouquinho da ciência hoje, que tem, e da fé. Eu vou tentar fazer um diálogo agradável entre a fé e a ciência, para nós fazermos de forma consciente, sabendo que aquilo que a gente está realizando procede. Então, qual é a minha base científica? Eu vou falar sobre as mensagens da água de Masaru Emoto. Masaru Emoto, ele é um pesquisador japonês, e ele levou 20 anos para fazer esse livro aqui, foi coletando dados, até escrever esse livro. Até eu gostaria de deixar uma dica aqui. No YouTube tem um documentário de tudo isso que eu vou falar aqui. Um documentário completo de 35 minutos que vale a pena cada segundo. Então, nós vamos falar aqui, mas depois eu queria que vocês também fossem lá em documentário completo de Masaru Emoto, nas mensagens da água, para a gente confirmar tudo que vai ser falado aqui essa noite. Tá certo? Tá certo, Iracema? Qualquer Isso. coisa aí você pergunta, tá Correto. certo? Correto. Falar que eu já tomei 5 minutos seu. Agora, adiante, é com você. Então, Estamos aqui. Qualquer coisa eu levanto o dedinho para pedir a palavra. tá certo, tá certo. O que o Masaru Emoto propõe, né? Ele queria saber se a nossa voz influenciava na água. Então, eles não, na época, há anos atrás, quando começou essas pesquisas, não tinha como comprovar. Só através dessa ciência nova, que é essa ciência quântica da física, de um equipamento de ressonância magnética, que ele teve acesso com o Dr. Lorenzen, da Universidade da Califórnia, que mede a ressonância magnética da água, inclusive, mede a ressonância magnética de várias coisas, inclusive da água. Foi daí que Masaru Emoto conseguiu dar continuidade a uma pesquisa que ele já vinha fazendo, mas só através dessa física nova é que a ciência conseguiu comprovar. Esse equipamento, esse analisador de ressonância magnética, né? Ele é da ciência subatômica, né? Que são partículas menores do que um átomo. Que está difícil aí para os cientistas aceitarem, para a humanidade aceitar, porque é uma proposta muito diferente, muito nova, e desconstrói algumas coisas cartesianas na vida da gente, alguns dogmas, tem que cair por terra, para a gente ampliar os nossos horizontes do entendimento, para a gente poder entender
Qual é a proposta? Qual foi a motivação do Dr. Masaru Emoto em pesquisar isso? Qual foi o start que deu na cabeça dele para ele falar, vou fazer uma pesquisa sobre a água? Ele leu um livro que chama, olha só, o título do livro, O Dia que o Relâmpago Perseguiu a Dona de Casa. Esse foi o livro que o Dr. Masaru leu há muitos anos atrás. O Dia que o Relâmpago Perseguiu a Dona de Casa, naquele livro, tinha uma comprovação científica que os flocos de neve, nenhum eram iguais aos outros. Então ele falou, se o floco de neve não são uns iguais aos outros, então isso deve proceder na água, porque neve é água, o gelo é água, e aí tudo começou. Então ele começou a fazer a pesquisa com as águas de Tóquio. Como que eles faziam? Eles colocavam a água em lâminas redondinhas, pequenininhas, pingavam um conta-gota, colocava naquelas lâminas, colocava para congelar a menos 25 graus Celsius, deixava 2 horas, retirava daquele congelador, continuava numa sala de menos 5 graus Celsius, colocava no microscópio, com a luz do microscópio, ia vendo se aparecia moléculas de água, partículas ou não, cristais ou não. Então, a princípio, nada acontecia, eles não achavam nada. As águas das torneiras de Tóquio não tinham cristais nenhum. Mas, como eu falei, ele teve acesso ao equipamento e aí foram dando continuidade. Bom, se o universo né, todo o planeta, a base é água, se o embrião, o espermatozoide e o óvulo, quando fecunda, é 95% de água, nós adultos somos mais de 70% de água. Então, ele falou, não, eu tenho que ter alguma coisa para dizer à humanidade em relação se tem uma influência ou não as palavras na água. Então, eles foram nas cachoeiras de Tóquio. Pegaram as águas da cachoeira para saber se era melhor a água do que das torneiras de Tóquio. Pegaram as águas da cachoeira e fizeram o mesmo processo. Congelamento e foram lá no microscópio. Começaram a ver os primeiros cristais na água. Eu tenho que confessar que a primeira vez que eu vi esse documentário e que eu vi os cristais se abrindo, eu fiquei muito emocionada, porque às vezes as pessoas têm muito receio da ciência, e eu acredito que a ciência são os pensamentos de Deus sendo descobertos. Então eu vejo a grandeza de Deus nessas coisas. E acho que a fé e a ciência, a Bíblia nos pede uma fé inteligente, uma fé racional. Então tudo que está aí, que Deus deixou essas leis do cosmos para a gente, nós podemos usar a nosso favor. Então é só nós termos consciência disso. Então, com as águas da catarata de Tóquio, ele começou a ver, bom, eu estou no caminho certo. Estou no caminho certo, olha aqui, apareceram cristais. E aí eles foram continuando, né? Os cristais belíssimos, hexagonais, que depois eu vou mostrar aqui umas figuras no livro para vocês. Aí, depois disso da cachoeira, o que ele resolveu fazer? Colocar água em exposição com a música. Então, colocava água destilada, para ter um nível só de água, colocava em frente da música de Mozart, da música de Beethoven, e cada música aparecia um cristal hexagonal diferente, maravilhoso. É emocionante de você ver o documentário, porque você ouve a música, por exemplo, de Mozart, e você vê o cristal se abrindo por causa da ressonância daquele som musical. Então ele falou, bom, se a música pode influenciar na água, então as palavras também podem influenciar na água. Continuaram as pesquisas, colocaram no recipiente escrito mesmo as palavras. Amor, gratidão, ódio, palavras nos potinhos de água. E o mesmo processo. Deixavam 30 dias, congelamento e examinar. Aí eu quero mostrar para vocês uma molécula, se é que a gente pode chamar isso de molécula, né?
de um xingamento, por exemplo, né? Eu te odeio. Olha só, isso nem é uma molécula, isso é qualquer coisa, menos uma molécula. Essa, por exemplo, estava escrito nas palavras eu te odeio. Aí apareceu isso. Aí, quando eles fizeram do papel do eu te amo, olha que coisa linda, parece uma renda. São cristais hexagonais que vão se abrindo na hora que a pessoa está olhando o microscópio. É encantador. Então, não parou por aí a pesquisa. Bom, se a palavra escrita está alterando a água, então o pensamento também pode alterar a água. O pensamento com as palavras também pode alterar as moléculas de água. Nesse meio tempo, as pesquisas de Masaru Emoto começaram a ser difundidas no mundo todo. Todo mundo interessado e vendo essas fotos maravilhosas que ele foi tirando nos anos de países. Tem foto aqui dos cristais de Hiroshima, depois da bomba de Hiroshima, um mês depois da bomba de Hiroshima. Nós temos foto aqui nesse livro das águas de Manaus, no Brasil. O Brasil também entrou aqui na pesquisa de Masaru Emoto. É lindo, é lindo. E aí isso começou a ser difundido no mundo e uma mãe e um filho resolveram fazer um experimento em cima desse experimento de Masaru Emoto e fizeram uma pesquisa com arroz cozido. O arroz, ele é rico em água, né? Então colocaram arroz cozido em potinhos iguais, feitos na mesma vez, um potinho aqui e um potinho lá. Um potinho, todo dia, eles falavam, eu te odeio, e no outro potinho eles diziam, eu te amo, para aquele arroz cozido, fechadinho naquele vidro. Um mês depois, o vidro escrito eu te odeio estava negro, preto, todo feio. E o arroz, eu te amo, um aroma delicioso, como se tivesse acabado de fazer. Então, as pessoas começaram a enviar esses experimentos para Masaru Emoto, confirmando tudo aquilo que ele vinha pesquisando, que ele vinha dizendo. Mas o que efetivamente fez com que o Dr. Masaru fizesse o livro e fosse difundido no mundo todo, foi a última etapa da pesquisa, que é o que nós vamos nos ater mais a isso. Ele colocou numa sala um copo de água e essa sala sem ninguém. Ninguém, nenhum barulho, nem nada. Com as torneiras de Tóquio, aquelas torneiras que não tinham cristais nenhum. Colocou num copo, numa sala com ninguém. E numa outra sala, ele convidou pais com filhos. Então, tinha pai com filho, mãe com filho. No documentário que eu falei, aparecem essas cenas no experimento. Numa sala não tinha ninguém, na outra sala, o copo de água, as pessoas ao redor, fazendo oração, falando palavras de gratidão para a água. Obrigado, água, nós vamos cuidar bem de você. Obrigado, água, porque você está em nós e no nosso planeta. Nós te amamos, água, coisa assim. E depois ele pediu para silenciar e pessoas ficarem, é o que nós chamamos de mentalizando, vibrando naquela água, quietos, em silêncio, ao redor daquele corpo. Então, depois eles pegaram e colocaram no mesmo processo. Coloca nas plaquinhas, congela e vai no microscópio. Começaram pelaquela água e não tinha ninguém na sala. Não apareceu molécula nenhuma, porque eles já sabiam que as torneiras de Tóquio não tinham molécula nenhuma na água. Não é pobre de vibração energética as moléculas da torneira, por causa de muito produto. A água da cachoeira, por exemplo, é que tinha. Mas aí eles foram fazer o teste com a água das torneiras de Tóquio. Aqui não tinham nada, mas aquela que as pessoas ficaram falando palavras de amor, ficaram orando, ficaram vibrando, emanando aquela energia benigna para aquela água. E ficou todo mundo esperando o resultado. Então estava lá congelando, as crianças vendo eles pingando, porque na verdade as pessoas que estavam lá, algumas disseram que não acreditavam.
porque já tinha sido feito o teste com as águas de Tóquio, não tinham achado nada. Ficou todo mundo lá, na expectativa. Quando eles colocaram no visor, e eles foram no visor, ver no microscópio, aí mostrou no visor, para aquelas pessoas que estavam orando, o cristal de água que se abria de uma forma belíssima, por isso que eu digo que é emocionante, encantador. As crianças ficaram eufóricas e viram a importância de orar e o poder que emana da voz. A ciência já comprovou que com a nossa voz nós alteramos o nosso DNA, nosso campo energético. Física quântica vem aí falando, né? Nossos pensamentos que emanam 1 metro de distância, de 40 mil bits. Então, nós temos uma emanação do pensamento, mas no sentimento nós temos aqui 3 metros de diâmetro, 400 mil bits de potência, de um sentimento. Vamos falar só do sentimento bom, certo, Iracema? Correto. Certo? A potência, nós vamos usar ela só para o bem, tá certo? Correto. Então, e aí desse experimento surgiu esse livro e muitos outros que o Dr. Massaro escreveu, porque ele não parou por aí. Com esse equipamento de analisador de ressonância magnética, ele podia fazer o teste na pessoa, como que estava a ressonância da pessoa, através da água, alterar a ressonância de uma água e falar para a pessoa beber aquela água e a pessoa ter melhora de saúde. Então, o doutor Massaro começou a trabalhar com cura. Com a abertura da nova ciência, né, da física quântica, ele tratava algumas pessoas que iam até ele com esse aparelho de ressonância para modificar a água e fazer as pessoas ingerirem o que elas estavam faltando para reequilibrar o corpo delas. Aí ele percebeu que conseguia fazer isso também com pessoas que estavam internadas, e a foto, que ele descobriu que a ressonância que tem da presença da pessoa é também a ressonância da foto da pessoa, é também a ressonância do nome da pessoa escrito. Então, ele começou a tratar, através desse equipamento, ele tratava pessoas doentes à distância. Fazia a ressonância e as pessoas tomavam a água e elas melhoravam de saúde. E isso, melhoravam não, né? Isso acontece até hoje. É claro que tem pessoas que vão questionar assim, mas poxa vida, estão tirando o mérito de Deus? Deus é que cura, mas sem sombra de dúvida, por Ele e para Ele são todas as coisas. E Ele criou um planeta com isso disponível para mim e para você. Olha, vou citar uma história que tem na Bíblia. Deus colocou o profeta Ezequiel num vale de ossos sequíssimos, estava escrito. Sequíssimos. Na Bíblia não tem outra passagem que use este termo, sequíssimo. Ele botou o profeta Ezequiel lá. E Deus perguntou para o profeta, pode ter vida nesses ossos? Ele falou, tu sabes, o Senhor que sabe. Aí Deus falou para o profeta, fala, filho. Profetiza, filho. Proferir é falar. Fala. E aí os ossos começaram a bater ossos com ossos. Aí ele perguntou de novo, pode esses ossos ter músculo, meu filho? O Senhor é que sabe. Fala, meu filho. E começou a criar músculos naqueles ossos. Foram 4 vozes de comando dadas. E 4 vezes que o profeta proferiu, falou com autoridade nos ossos. E levantou-se um exército sobremodo numeroso. Então, se eu juntar uma coisa com a outra, se eu juntar a ciência de Masaru Emoto com a fé, e Deus já deixou o exemplo, que Ele deu uma autoridade para nós, através da nossa voz, proferir, tem um provérbio que fala, o que você pensa, assim é. O que significa isso? O que você pensa, assim é. É o poder do pensamento. Então, assim, existem leis espirituais que foi Deus que criou. Nós não estamos saindo do prumo do Senhor falando disso. Nós estamos falando dele também.
Agora, ele fez um planeta que consegue um mecanismo que chama autopoiese. O planeta, ele se autorrefaz. E Masaru Emoto descobriu que a água também tem esse poder, ela se autorrefaz. Então, esse poder também está em mim e está em você, Iracema. Nós podemos conscientemente ser um observador consciente e proferirmos, como o profeta fez nos ossos sequíssimos, proferir na nossa vida, proferir na água, palavras de vida. Aqueles ossos estavam sequíssimos. É um exemplo excelente. O que está seco na minha vida? O que está seco na sua vida? Proferir. Aí aqui, ó, tem uma pessoa falando, isso é o poder do pensamento positivo. Mas, ó, veja bem, o pensamento, ele tem o poder que eu falei. Ele tem 1 metro de diâmetro, de capacidade, e tem 40 mil bits. Se você leva o pensamento para o campo das emoções, aí você tem 400 mil bits, tem 3 metros. 3 metros, por isso que fala do entrelaçamento quântico. Quando você chega perto de uma pessoa, os campos energéticos, eles se cruzam. Por isso que diz que nós somos as 5 pessoas que nós mais convivemos, porque os campos se cruzam. Aqui eu e Iracema estamos longe, mas estamos perto. Então, no campo de nós duas, existe um entrelaçamento. Eu pego um pouquinho dela, ela um pouquinho de mim, e a gente é abençoada as duas. Entendeu? Então, eu acho que vocês usam muito essa questão da água. E existem muitas, né? Eu não vou aqui defender nada, nós estamos falando de uma forma genérica de ciência e fé. Então, como a Bíblia pede uma fé inteligente, eu quero que cada um pense no que nós estamos falando aqui, se procede. Porque quando Jesus ia falar com as pessoas, por que ele falava por parábola? Ele queria dificultar as coisas? Não. Ele queria ampliar o campo do pensamento das pessoas. Se fosse hoje em dia, falava, se liga, pega a visão. É isso. Então, essas coisas, elas servem para nos ajudar hoje. Masaru Emoto serve para nos ajudar hoje. Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, serve para nos ajudar hoje. O que tenho eu falado na minha casa? Que palavras eu tenho falado quando eu faço o alimento para minha família? Que palavras eu tenho falado para mim mesma? Ou reclamo o tempo todo? Porque outra lei universal é que você traz mais do mesmo. Se você é uma pessoa cheia de gratidão, o universo vai te enviar mais coisas para que você agradeça mais e mais e mais e mais e mais. E assim é a reclamação. E mimimi, reclama, e aquilo é mais do mesmo. Então, nós somos o reflexo daquilo que a gente fica falando o tempo todo. Nós temos que vigiar, galera. Muito. Vigiar o que a gente fala. E assim, se a gente tiver dificuldade de manter um pensamento com palavras elevadas, vamos supor que seja por isso que vem a PNL, a neurolinguística, que eu gosto muito. Eu tenho vários coraçõezinhos no meu banheiro. Eu já levanto e bato o olho neles. O que está escrito? Eu plastifiquei para ele não ficar suado por causa do chuveiro. E eu já levanto, vou lá escovar o dente. Qual a minha primeira palavra? Gratidão. Depois eu sento para fazer minhas necessidades. Tenho um monte de coração na minha frente. O que está escrito? Eu gosto do bom humor. Eu me amo e me aceito como sou. Eu faço as pazes com o meu passado. Eu me perdoo. Eu abençoo. Eu recebo amor e sou fonte de amor. E aí aquilo eu fico lendo. Já fiz tanta leitura. E quando eu sento ali baixo a cabeça, aquilo já vem na minha cabeça. Eu gosto do amor demais. Então, isso é uma programação neurolinguística. Existem coisas prontas na internet boas, que você pode fazer uma caminhada, botar fone e encher o seu cérebro de palavra boa.
É claro que a fé trabalha isso, gente. Nós irmos na nossa fé, isso trabalha na gente, mas vamos falar de uma forma muito objetiva. Existem pessoas religiosas se suicidando? Existe sim. É mais difícil, mas tem sim. Ultimamente as pessoas estão perdendo a centralidade. Isso é uma coisa muito preocupante. Entendeu? Eu que atendo algumas pessoas, a gente percebe isso. É um momento, e eu comecei a live, inclusive, falando sobre isso, é que nós não se revoltem pelo que está acontecendo. Nós estamos no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, no aprendizado necessário para cada um de nós. Exatamente. É um momento que a gente possa alargar a nossa fé. Sim. Independente do seu processo religioso, ou se você não tiver nenhum, a fé é uma ferramenta que nós temos. É isso que eu deixo sempre no meu Instagram. Quando eu falo, por exemplo, de Ho'oponopono, que é eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, que é uma técnica de palavras de alto poder de vibração. Me fale que maldade teria você dizer sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Se toda a malignidade fosse essa, estava bom. São palavras de alto poder de vibração. Então, se você fica com isso na sua mente, palavras boas, benevolentes, na Bíblia, em Hebreus 4:12, está escrito que tudo que é puro, tudo que é benigno, tudo que seja de boa fama, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então, nós temos que vigiar de forma consciente os nossos pensamentos, porque se não vigiar, ele vai para o sentimento. Aí, lembra que eu te falei do campo energético? Enquanto eu estou só pensando, a hora que eu vou para a emoção, a coisa se agiganta. Então, já tem que ter consciência a hora que ele chega aqui. Epa, esse pensamento não. Está cancelado, cancelado, cancelado. Isso não é para mim. Eu não esse pensamento não. Mude. Vá fazer outra coisa. Vá cantar, vá ver uma coisa, vá mexer com o cachorro, vá mexer nas plantas. Saia daquela espiral negativa, caso você perceba que esteja de uma forma consciente. Cante uma canção, fale um salmo. O que você aprende na sua fé de benevolente, use nessas horas para você cortar o que tiver de espiral negativa na sua vida. Aí tinha uma pessoa que escreveu aqui, que legal a ideia dos corações, né? Pode copiar? Deve. Olha, essa ideia eu peguei de um material de Louise Hay, que ela é uma metafísica. Ela tem um livro que o título é Você Pode Curar Sua Vida. E é através das palavras. Com água ou sem água. Quer dizer, se a gente tivesse sem água, a gente já tinha morrido, desidratado. Não tem como nós estarmos sem água com tudo isso que nós temos de água, 70%. Então, a começar pela vida da gente, é nossa responsabilidade. A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Mas as pernas são nossas. E essas ferramentas, elas estão à nossa disposição para abençoar primeiro a nós mesmos e os nossos e quem estiver por perto. E para a gente deixar um rastro de bênção por onde a gente passar, que é o objetivo da gente estar nessa vida. A gente fazer a diferença deixando um rastro de bênção onde a gente passar. Senão, que sentido teria? Não teria sentido. Não é mesmo? É isso aí. No trabalho que nós fazemos lá no Centro Fraterno, nós trabalhamos com água, a gente chama água magnetizada. Os evangélicos trabalham com água, né? Purificando as águas. Os católicos também. Na realidade, isso não é religioso, isso é científico. Sim, é isso que eu quero dizer. É esse entrelaçamento de fé e de ciência, a gente tem que ampliar os nossos horizontes do intelecto para poder entender isso. E aí, é claro que tem pessoas que acham que isso é uma... Como eles falam? Você tira o poder de Deus e põe a uma água, como se uma cruz não tivesse sido suficiente, precisar
de uma água, mas o que a gente não entende é que é o que a ciência são os pensamentos de Deus sendo descobertos. Ele deixou um monte de ferramenta para eu subir meus hertz, para eu melhorar minha vibração, e nem cristão, nem ninguém tem vontade de suicidar. Então, são ferramentas que eu posso usar que ele deixou. Porque é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que acontece é que tudo que Deus fez, né? E quem não acredita em Deus, digamos assim, tudo que existe no universo, vamos falar em várias línguas, tudo é perfeito, equilibrado, cheio de centralidade. Aqui no nosso planeta, que é o que nos cabe, o planeta que nos cabe, né? Segundo a nossa sintonia e vibração grosseira, digamos assim, ainda, né? Tem tudo para o nosso bem. Quanta coisa, está tudo aí. Nós é que somos lentos em descobrir. A cura da Covid, ela está vindo. Os cientistas se debruçaram, continuam se debruçando, vai vir. Né? Nós, tudo que acontece é negativo para a nossa raça, como ser humano, né? É colhido por nós, né? Cruzamento com animais. Nós não tratamos bem os nossos irmãos animais, né? Então, o ébola, a AIDS, são cruzamentos, porque esses vírus circulam entre esses animais. Então, da mesma forma que nós temos a capacidade de nos infectar, né? Desencarnaram, morreram muitas pessoas, mas eu acredito muito em Jesus, muito, muito Jesus. Quando ele diz que não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai permita. Sem que o Pai permita, sem que Deus permita. E eu acredito muito nele. E acredito mais ainda quando ele fala assim: vós sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Claro que nós não acreditamos nisso. Claro que nós não acreditamos nisso. Né? Mas se você pensar na palavra cristão, é pequeno Cristo. E não foi o que você falou. O que você falou, ele falou, vocês vão fazer coisas maiores. Não é maiores, é que nós teríamos até mais tempo. Ele teve 3 anos, né? Ele teve um período de atuação de 3 anos. Nós teríamos mais. Mas nós precisaríamos ter a consciência desse poder que ele deixou, né? Aí eu estava vendo aqui que estava escrito que tem pessoas que não bebem água, né? Então, aí agora vai aqui a professora de educação física, massoterapeuta, falar. Se a pessoa não bebe água, todo o mecanismo interno é deficiente. Antes de chegar nisso aqui, de energia e de palavras e tudo, o organismo já é danificado, o rim, coitadinho, trabalha triplicado. Você não vai fazer... Se você vai fazer uma drenagem linfática por aí e você não bebe água, não gaste seu dinheiro. Porque não dá para você drenar um corpo desidratado, você vai gastar dinheiro com massagem à toa. Então, sempre quando eu ia atender uma pessoa, que eu falava, o início de todo o tratamento é a água. Ah, não, água eu não bebo. Eu falei, então não gaste o seu dinheiro com massagem aqui comigo. As pessoas, poxa, mas você não tá... Não, porque corpo desidratado eu vou drenar o quê aqui? Camelo? Não dá certo. Então, tem que adquirir o hábito. Tem que adquirir o hábito. Lembra dos coraçõezinhos no banheiro que eu coloquei para adquirir o hábito de logo cedo começar com palavras vibracionais altas? Você tem que pegar uma garrafinha de 1 litro, caminhar com ela de manhã para todo lado, tomar ela toda, e no período da tarde você reenche ela e caminha com ela de novo e toma a segunda garrafa, e precisa ser no mínimo 2 litros de água por baixo, hein? Por baixo, o mínimo. Que tem que fazer uma conta do peso da pessoa para calcular os litros de água que é para tomar. Mas vamos partir de 2 litros. Então, se não toma, é danificado toda a questão de saúde. E vamos voltar para Masaru Emoto aqui. Aí, a gente está fazendo oração, abençoando. A mim mesmo, vamos supor que eu estou fazendo uma oração, estou abençoando minha própria vida. Meu corpo, minha saúde, toda desidratada, não bebo água. Será que isso é benéfico? Não vou dizer que não faz efeito, porque também eu não tenho o poder de dizer isso. Mas pensa fisicamente, quimicamente, cientificamente,
você tem que estar hidratado. E além dessa água que a gente pode tomar com algum tipo de pensamento positivo, de vibração na água, nós temos que estar em dia com a saúde do corpo. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta, se ficou confuso alguma coisa. O que você acha, Iracema? O pessoal sempre pergunta, que eu estou olhando, estou só dando uma olhadinha. Isso que você falou aí, e nós aqui, eu acho que o próprio brasileiro, mas até do calor. Você veja, se você sai na rua no verão, você quase que não vê as pessoas com garrafinha de água. Mas se o turista vier aqui, você vê, normalmente cada turista tem uma... Já percebeu? Uma garrafinha. As pessoas tem a garrafinha. Então, é um hábito do brasileiro beber pouca água. E deveria beber mais, que aqui, principalmente Salvador, que é um lugar quente. E a água, ela traz benefícios enormes e curativos. Nós fazemos hoje, assim, após a nossa conversa, nós fazemos a magnetização das águas. O pensamento, você falou aí, uma coisa belíssima, o pensamento envolve as moléculas de água. E o Emoto, ele afirmou, confirmou e provou, através de análise, né, e as mostras da água, o como é verdade. Lá no Centro Fraterno de Caridade, nós temos um trabalho, às quartas-feiras, de magnetização. Então, nós trabalhamos com energia magnética, e nós procuramos, você deve também trabalhar, você é massoterapeuta, também deve sentir isso, e a gente trabalha no campo energético das pessoas. E no final, a gente faz a vibração com água, e aí o pensamento tem que agir, né? Sim. E a pessoa que faz essa magnetização, essa vibração, é a pessoa que estava no campo da cliente, né? No campo da pessoa. Esse trabalho é gratuito, é um reequilíbrio de centro de energia. Nós fazemos às quartas-feiras, é um trabalho que nós fazemos desde 2006, nós trabalhamos com isso aí. Hoje o Centro Fraterno de Caridade tem 18 anos, completou esse ano. E enquanto nós estamos fazendo a vibração, tem alguns magnetizadores que percebem que a água está borbulhando. A água está parecendo um sorrisal. E é relato também das pessoas que, após beberem água, sentem gosto diversos. Nós trabalhamos com água mineral e sente gostos diferenciados, digamos assim. Né? Então, essa água, com certeza, ela é trabalhada, ela é pensada para aquela pessoa ali, né, devido à problemática que ela nos apresenta. Então, a água, ela é modificada em suas moléculas para aquela pessoa. E quando nós magnetizamos a água, nós falamos, essa água só serve para você. Porque ela foi magnetizada para aquela pessoa ali. Né? Mas o que diz o Masaru Emoto, você está dizendo do experimento. Ele fala sobre isso, só que com um equipamento, né? Por isso que eu falo da ciência e da fé, que estão juntinhas. Ele preparava a água para a pessoa, de acordo com o que a pessoa estava. É isso que você está falando. Pode continuar. Então, é dessa forma que a gente faz. Nas palestras doutrinárias, o mesmo processo. Nas palestras doutrinárias, primeiro, nós fazemos uma oração simples. A pessoa acontece a palestra, como você está fazendo agora, né, sobre um assunto, que são assuntos vários. E após a palestra, a gente tem o passe magnético, né, que é a emanação de mãos na pessoa no campo energético, mas aí de forma mais rápida. Não é como a quarta-feira, que a quarta-feira ela é um momento específico. Então, dessa forma, logo após, tem a frutificação das águas. Agora, você imagine, 50 copos de água, digamos assim, né? Emergidos num ambiente, no pensamento vibratório, né? Do bem, de amor, sob a influência de músicas que falam de bem, do amor, de fé, o tempo todo. Essas águas, elas estão ali imersas
neste universo do bem, do amor. Então, a pessoa bebe, relato a mesma coisa. Várias pessoas sentem gostos diferenciados. Então, nós precisamos ainda entender que tudo que está aí, quanta coisa nós ainda não sabemos. Verdade. Quanta coisa nós vamos descobrir. Os cientistas estão aí e no dia que casar ciência e fé, que já está começando. Já está, com certeza. Já está começando. A Mas ciência, eu levanto essa bandeira de ciência e fé caminhando junto, uma fé inteligente. A sua cura é a minha cura. Junto, né? E a nossa cura. Isso. Nós mudamos a psicosfera do planeta através de pensamentos saudáveis. Minha irmã, a partir de agora, nós já sentimos a presença dos mentores amigos aqui perto de nós. E é o momento que nós vamos fazer tudo o que você falou aí. Magnetizar as águas. A minha já está aqui. E nós vamos com você também, que a partir de agora a gente possa aquietar os nossos pensamentos, os nossos corações, unir as nossas vibrações, vou até botar uma musiquinha aqui, até o Instagram nos encerrar aqui, nós vamos nos unir em vibração de amor, de paz, de centralidade a todos nós. Que possamos nós fazer um círculo, você falou em hertz, através desse campo de hertz, que a gente possa aumentar esses hertz. Que possamos nos sentir de mãos dadas, uns aos outros, em forma de pensamento. E essa energia, essa sincronia, vá se fazendo. Não sei a quantos irmãos que estão ligados a nós. A todos aqueles que estão no planeta agora, encarnados, os que estão desencarnados, vibrando pelo bem e pelo amor de Jesus, vibrando pela nossa cura física, vibrando pela nossa cura, pela nossa centralidade, que possamos nós, através de pensamentos bons, de pensamentos de amor, curar uns aos outros, trazer a centralidade necessária na luz e nas vibrações que se encontram no universo e que são trazidas para nós, que possamos abrir os corações e recebê-las com muito amor e agradecer ao Pai, Criador da vida, que nos possibilita momentos de amor. Feche os olhos, irmãos. Sintam-se imersos nesta vibração de amor. Permita-se se envolver em luz. Mentalize aqueles irmãos que momentaneamente não puderam estar nessa vibração. Irmãos pensados também receberão esta vibração de amor. Que as moléculas de água sejam transformadas. A tua necessidade, aquilo que procuras tu e que necessitas, e que seja passada de irmãos a irmãos, através das vibrações de acampamento, de pensamento. Desse campo vibratório que agora criamos e que envolve a todos nós. Que a luz do Mestre Jesus, Mestre dos Mestres, tocando essa sinfonia de amor, envolva todos os lares, irmãos. Vibremos na paz.
E assim seja. Me permita mais uma frase? Não sei nosso tempo como está. Pode falar, temos tempo. A Bíblia está escrito que o Espírito Santo de Deus nos ensina sobre todas as coisas. Então, que Ele nos ensine nessa noite. Nos ensine as palavras certas da nossa boca. Porque está escrito na Bíblia também, pode da mesma fonte jorrar água amarga e água doce? Não. Então, que a gente escolha que a nossa boca jorre palavras de amor, como você falou agora, palavras de união, como você falou agora, palavra de paz, de unidade, de cura. Isso saia da nossa boca, que isso sempre saia da nossa boca, isso que esteja na nossa mente e no nosso coração. Você foi fantástico. Espero que possamos fazer mais outras lives juntas, que a gente possa, nesse momento, doar aquilo que a gente pode fazer pelo outro. Você tem o dom da palavra, doe a palavra. A palavra transforma o pensamento, criando essa onda de vibração e sintonia e frequência de amor. Ela chega a tantos outros pensamentos. E assim a gente pode mudar a psicosfera do planeta, que reclama tanto disso. Quando vem nós que aqui estamos, ainda com tanta raiva, com tanto desequilíbrio, deixando o bem mais precioso que Deus nos dá, que é a vida, né? Que nos faz experiência. Pode falar. A pandemia, Deus colocou a gente na poltrona do pensamento. Quando meu filho era pequenininho, que eu ficava brava com ele, eu falava, você vai sentar nessa poltrona e você vai pensar no que você fez. Eu acho que Deus colocou a gente na poltrona do pensamento. Nós estamos tendo que avaliar algumas coisas, rever algumas coisas, alguns conceitos. A Bíblia tem uma passagem que fala do pirrairote, que é um beco sem saída. Nós temos que, a expansão nós temos que, porque nós estamos no pirrairote, nós estamos num beco sem saída, mas é claro que a saída é o amor, a saída é Deus, a saída é a fé, e toda essa ciência que vem e nos ajuda a sermos pessoas melhores, para nós mesmos e uns para os outros. Já vamos acabar, o Instagram já vai descontar, e uma gratidão é a palavra. Gratidão. Obrigado pelo convite.